pastor Elias comentou aí sobre os adolescentes jovens, né, que estão aí prestando concurso para na UERJ. E eu me lembrei que em 1979, eu estava ali também no Maracanã, não na UERJ, mas no Maracanã, prestando concurso para aeronáutica, né? Ambicionando ali uma vaga para carreira militar. E estudei, fiz a prova, fui aprovado, né, ali consegui o número mínimo ali dos acertos, mas na hora da convocação para aqueles que iriam entrar para a instituição, eu fui lá olhar na lista do Jornal dos Esportes. Quem é que se lembra aqui do Jornal dos Esportes? Tem uma galera aqui, né, da antiga, né? Fui lá no Jornal dos Esportes, então procurei o meu nome uma vez, duas vezes, três vezes e não apareceu o meu nome. Eu não fui convocado para as Forças Armadas. Continuei estudando, né? E no ano seguinte fiz novamente o concurso e novamente, quando saiu a lista dos convocados, estava eu lá procurando meu nome e dessa vez apareceu o meu nome. Que felicidade, né? Eu havia sido convocado para ingressar na aeronáutica e seguir ali uma carreira militar. Nós estivemos vivendo recentemente uma expectativa com relação à convocação da seleção brasileira, né? E nós estávamos aí, não, o Neymar tem que ser convocado, o Neymar não pode ser convocado, o Pedro tem que ir para a seleção, e nós nos tornamos aqui os treinadores que iriam convocar a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo daqui a alguns dias, né? E qual era a expectativa desses jogadores, né? Todos queriam estar ali, né, representando a seleção brasileira, mas nem todos foram convocados. E eu quero, né, nessa manhã, refletir com os irmãos sobre a lista de convocados de Jesus. Mostrar que todos nós somos convocados para uma missão. E o texto do capítulo 1 de Atos, os primeiros 11 versículos, nos mostram justamente essa transição quando Jesus termina a sua tarefa como ser humano aqui neste mundo e transfere isso para os seus convocados. Vamos fazer a leitura então lá de Atos capítulo 1, versículos de 1 até o 11. Rodrigo, a gente tem como projetar o texto antes, todo o texto de Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11, dá para ser? Para a gente fazer essa leitura primeiro, toda para a gente ter uma ideia, né, desse momento, né, que foi um momento muito... Dá para ser? Então, vamos juntos? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
Porque... Vocês perceberam que não foi Atos capítulo 1, de 1 a 11 que a gente leu, né? Mas 1 Coríntios. Mas qual é o contexto aqui, meus irmãos? É o contexto em que Jesus está ali passando o cajado para os seus convocados. E o primeiro aspecto que a gente percebe ali no versículos de 1, 2 e 3 é que fica muito evidente, Jesus faz questão disso, de mostrar que quem está convocado é um Deus vivo. Nós fomos convocados agora por um técnico estrangeiro, né? Muitas críticas, o técnico estrangeiro e tal. Mas o tal do Lancelotti é o cara que conquistou tudo aí, Real Madrid e Milan, por onde o cara passou, o cara conquistou. Então o cara é um referencial em termos de ganhar títulos. E Jesus, ao chamar, ao convocar os seus apóstolos, ele quer deixar claro que aquele que está convocando não é um Deus que foi criado pela imaginação e pela mão do homem. Não, o Deus que está convocando é um Deus vivo. Vamos ver aqui os versículos 1, 2 e 3, Rodrigo, por favor. O primeiro tópico, né? Quem convoca é um Deus vivo, né? E ali os irmãos viram aqui, né, quer dizer, a ênfase desses 3 primeiros versículos está lá, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado os mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Vamos ler agora junto? Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Não, só até aí, né? Essa outra parte já é de 1 Coríntios. Então, o que a gente viu aqui, meu irmão e minha irmã? Jesus, ele, ao longo da sua trajetória, tem um momento em que ele é crucificado. E quando você lê o relato, né, bíblico, você vai ver que os apóstolos, muitos ficaram decepcionados, porque havia uma expectativa. Ele é o nosso Deus, ele é o Jesus, é o que vai, né, revolucionar, que vai nos trazer vitória. E de repente esse Jesus é crucificado, ao lado de 2 bandidos, morrendo como 2 bandidos. Mas só que a história de Jesus não termina na cruz. Jesus ressuscita. E para que a igreja que nasce aqui no livro de Atos pudesse ter o sucesso que teve, havia a necessidade dessa consciência de que Jesus não havia ficado naquela cruz. Não, houve a vitória sobre a morte. O Jesus que estava convocando, né, aquele que estava convocando os seus apóstolos, era um Deus vivo. E isso foi fundamental para toda a trajetória da igreja. Essa consciência de que o Deus que os chamou, que os convocou, era um Deus vivo e não um Deus como os outros deuses, que não vê, que não enxerga, que não age na vida daqueles que o seguem, daqueles que são convocados por eles. A consciência de que quem convoca, meu irmão e minha irmã, a mim e a você, é um Deus vivo, é fundamental na nossa trajetória e na nossa caminhada. Estava ali, fui botar o microfone, o Júlio perguntou, essa Bíblia aí é pesada, né? Eu falei assim, é uma Bíblia de peso. E meu irmão e minha irmã, eu normalmente não leio o texto aqui, né? Porque eu já peço o pessoal para projetar lá. Mas eu não consigo subir aqui sem estar com a Bíblia. É como se fosse a presença de Deus aqui ao meu lado. Eu tenho consciência de que eu não poderia estar aqui. Tenho consciência clara disso. Mas quando eu me apoio aqui nessa palavra de Deus, é que eu consigo
vir e transmitir, ser a boca de Deus aqui para os irmãos. É o Deus vivo. É esse Deus presente em nossas vidas. E aí você pode estar se perguntando, mas Alceni, e a gente leu o texto aqui de Paulo, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 9, que a gente leu já, onde Paulo reafirma essa ideia, né, do Jesus ressuscitado, que apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 irmãos, e reafirmando que essa certeza, essa convicção do Jesus vivo foi fundamental para o sucesso da igreja, do crescimento da igreja. Uma igreja que foi forjada debaixo de muitas perseguições. Se essa consciência de quem tinha chamado aqueles apóstolos, que havia convocado aqueles homens e aquelas mulheres, não fosse um Deus vivo, eles teriam ficado pelo meio do caminho. Eles não teriam trocado o livramento de uma arena, serem libertos de uma arena, se não tivessem essa consciência de que quem os convocou era um Deus vivo. Mas não, com essa certeza, eles foram capazes de enfrentar uma arena, de enfrentar leões, de enfrentar prisões, de enfrentar perseguições, com a consciência de quem os convocou era um Deus vivo, era o Deus vivo, porque não existe outros deuses, meus irmãos e minhas irmãs. Mas nós estamos sendo levados, assim como o povo de Israel, que foi chamado pelo Deus vivo para dar testemunho em meio às nações que cultuavam deuses mortos. E o povo de Israel, ao longo da sua trajetória, em muitos momentos trocou essa convocação do Deus vivo para estar seguindo a deuses mortos. Hoje, eu e você somos tentados a trocar a nossa convocação pelo Deus vivo, pelo dinheiro, pelo poder. Quantas pessoas estão negligenciando a sua vocação, a sua convocação, porque estão dando ouvidos ao que o mundo está pregando, aos deuses que estão falando através da sociedade e do mundo. Por isso, nessa transição, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção, né, nessa manhã, é que quem nos convoca é um Deus vivo, é um Deus presente em nossas vidas, que se faz presente na vida de cada um de nós. Paulo e os discípulos tiveram o privilégio de ter um contato pessoal com Jesus. Paulo ouviu a voz de Jesus. Eu e você hoje, você pode estar se perguntando, mas Alceni, os discípulos estiveram ali com Jesus, viram Jesus ressuscitado. Mas e agora, gente? Meu irmão, minha irmã, como eu me afirmei, através da leitura da Bíblia, você sente a presença de Jesus na sua vida, te guiando, te orientando. Através da oração, você sente a presença de Jesus, esse Jesus vivo. Quando nós nos reunimos aqui, nós sentimos a presença de Jesus falando às nossas vidas. O Deus que nós servimos não é um Deus morto, meu irmão e minha irmã. Isso precisa ficar muito claro nas nossas vidas, porque senão eu vou parar. Eu vou me desviar diante das muitas dificuldades pelas quais nós enfrentamos. A igreja não parou. Os leões não pararam a igreja. Os falsos profetas não pararam a igreja. Porque havia essa consciência de terem sido convocados pelo Deus vivo. Os versículos 4 e 5, meus irmãos, vão mostrar que nós somos convocados, os discípulos, os apóstolos foram convocados para a obediência. Vejam o que diz aqui o texto, né? E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vejam que fica evidente, né, que esses apóstolos que são convocados, eles são convocados para uma obediência.
os apóstolos precisariam, no caso ali, aguardar um determinado tempo, porque por eles próprios, pela sua própria capacidade, os apóstolos não conseguiriam realizar o que precisaria ser feito através deles. E Jesus deixa muito claro: vocês vão aguardar aqui em Jerusalém. Jerusalém está pegando fogo, mas vocês vão ficar aqui. Não saiam, não me desobedeçam, meu irmão e minha irmã. Quando você lê a história do relacionamento de Deus com o homem, você vai ver que a desobediência está presente desde o jardim do Éden. Desde o Éden, essa tendência à desobediência está presente em nossas vidas. Adão e Eva desobedecem a Deus. O povo de Israel, que é chamado para ser esse testemunho vivo ali em meio às nações, desobedece a Deus. Quem está acompanhando a jornada de leitura da Bíblia, está lendo o livro de Jeremias, vê como Jeremias sofre pelo povo desobediente, que não consegue enxergar, não consegue caminhar, não consegue ver que existe um único e verdadeiro caminho. O povo se desvia, desobedece e sofre as consequências. Porque, gente, nós nos orgulhamos da nossa liberdade de escolha. E é muito bom nós termos essa liberdade. Mas ela tem consequências. Ela tem consequências. A Bíblia deixa isso muito claro. Quando nós caminhamos obedecendo a Deus, nós colhemos os frutos dessa obediência. Mas quando nós nos desviamos, e era o caso do povo de Israel ali, nesse momento em que Jeremias está pregando, o povo sofre. Babilônia está chegando, como consequência da desobediência do povo. E Deus está toda hora, todo instante, através do seu profeta, alertando o povo. Não é por falta de aviso, meu irmão e minha irmã. Não é por falta de aviso que nós erramos, não. É pela desobediência. No capítulo 35 de Jeremias, que nós lemos essa semana, tem um relato muito interessante, que é de um povo que habitava ali em Jerusalém, um tal de Recabitas. Lá no capítulo 35, nós vamos ler aqui, vou pedir para o Rodrigo colocar, né, lá, Jeremias capítulo 35, está aí, Rodrigo, versículos 5, 6, 7, 8, né, que mostra um pouquinho, né, dessa história que é contada ali, né, no capítulo 35. Diz assim, ó: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Não bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Veja, meu irmão e minha irmã, né, que Deus usa o exemplo desse povo que vivia ali, que é dos Recabitas, para mostrar ao povo de Israel que esse povo é um exemplo de obediência. Jeremias faz um teste com os Recabitas. Imagine, os Recabitas são chamados e colocados numa sala, e lá tem vinho da melhor qualidade. O pessoal quer chegar daí num vinho, né? Imagina, eu zero, né? Eu sou radical, zero vinho, zero álcool. Mas os Recabitas foram tentados nesse aspecto, né? Foi lá, ó, aqui, ó, bebam o vinho. Era o profeta de Deus, meu irmão e minha irmã, que estava convidando os Recabitas. Eles poderiam dizer, não, a gente tem lá a nossa ordem para não beber, mas pastor Sócrates, é o tal do Jeremias, boca de Deus, profeta de Deus, ele está nos convidando para beber vinho, não vamos recusar, não vamos fazer essa ofensa para o profeta. Muitas vezes nós começamos a buscar desculpas, meus irmãos, para desobedecermos a Deus. Mas esses
esse povo, os recabitas, eles foram radicais. Não, nós não vamos beber vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso ancestral, depois de 200 anos, meu irmão e minha irmã, dessa ordem que foi dada, dessa orientação, dessas normas, o povo continuava firme, inflexível. Não tem isso de mais ou menos, não tem isso de que todo mundo está bebendo, não tem isso de que todo mundo está fazendo, não. Nós não vamos nos envolver nessa ação, nós não vamos desobedecer. Nós não vamos desobedecer. E os convocados por Jesus, meu irmão e minha irmã, os convocados pelo Deus vivo, são convocados à obediência. Não basta, meu irmão e minha irmã, vocês aqui do coro, não basta vocês cantarem músicas lindas, não bastam vocês ouvirem da palavra de Deus, vocês precisam ser praticantes dessa palavra. Nós precisamos ser praticantes, meu irmão e minha irmã, obedientes à palavra. Vou pedir para que o Rodrigo coloque ali o vídeo de um dos jogadores da seleção brasileira, que por sinal ontem sofreu ali uma contusão. Eu espero que ele não seja cortado, porque não tem lateral direito, meu irmão e minha irmã, por incrível que pareça, né? O Brasil está sem lateral direito, então se o cara for cortado, eu já estou meio pessimista. Então, se ele for cortado, tem como botar aí, Wesley? O Wesley, ó, Rodrigo. Questão. O Ancelotti vai querer um Wesley que não passe do meio campo, ou o Wesley está liberado para passar do meio campo? Como que isso funciona? Isso aí é o jogo que vai decidir. Se eu for começar jogando na estreia da Copa, se eu estiver lá e ele pedir para mim ficar o jogo todo lá defendendo, eu vou ficar. Se ele pedir para mim ser o Wesley que eu sou, de atacar e poder ajudar, eu vou atacar. Então, se for fazer as duas coisas, eu vou fazer. Só que eu tô aqui pelo Brasil, tô aqui para ajudar e não importa. Se for para me ficar os 90 minutos, 100 minutos lá defendendo, eu vou ficar dando o meu máximo e é isso. E aí fica a questão. Veja, meu irmão e minha irmã, o Wesley, que é um jogador muito impetuoso, né? Gosta de ficar lá na frente, mas ele sabe que essa é uma das queixas, né? Com relação ao seu desempenho, né? Porque ele acaba não sendo um bom marcador. E aí a repórter perguntou para ele, mas vem cá, como é que vai ser essa história aí se o Ancelotti dizer para você ficar só aqui? E ele diz, ele não tem dúvida. Olha, aonde ele me mandar, eu vou ficar. Se ele me mandar ir para frente, eu vou para frente. Se ele me mandar ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou obedecer aquele que me convocou. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós temos esse desejo? Quantos de nós temos isso no nosso radar, de obedecer a Deus e não desobedecê-lo? Porque, meu irmão e minha irmã, não é por falta de conhecimento. Pare e pensa um pouquinho. O povo de Israel sofreu porque desobedeceu a Deus. Eu e você sofremos porque desobedecemos a Deus, nos seus princípios. Então, qual é a lógica? A razão? Eu não vou desobedecer. Eu não vou desobedecer. Deus usou os recabitas, né, para dar exemplo ao povo de Israel. Mas isso não foi suficiente. E nós temos vários exemplos. Tem aqui esse relato do Wesley. Eu não sei se ele vai cumprir, né, quando for escalado, se continuar na seleção. Mas pelo menos é o desejo dele. Isso deve estar presente nas nossas vidas, que fomos convocados pelo Deus vivo. Fomos convocados para obedecer. E os versículos, meus irmãos, 6, 7, 8 e 9, vão nos mostrar que nós fomos convocados para uma missão. Que missão é essa? Que missão foi dada pelo Deus vivo a cada um de nós? Os jogadores convocados pelo Lancelotti têm uma missão: trazer a Copa do Mundo. Essa é a missão desses jogadores. Agora, eu e você, que fomos convocados pelo Deus vivo, também temos uma missão muito clara. Veja o que Jesus diz lá nos versículos 6, 7, 8 e 9 de Atos capítulo 1. Né? Atos capítulo 1, é logo o próximo tópico. Isso. Então, vamos juntos? Então, os que estavam reunidos com Jesus...
Peraí, gente. Vou voltar, Sérgio, lá para o início. Isso, agora. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só até aí. Veja, meu irmão e minha irmã, há alguma dúvida com relação à missão desses convocados? Não. Vocês vão receber poder para cumprir com a missão de ser testemunhas, meu irmão e minha irmã. E testemunha é aquele que viveu algo, aquele que presenciou, e agora ele vai falar às outras nações. O povo de Israel, quando ele é chamado com uma missão muito clara. Através de Abraão, quando no chamado de Abraão, Abraão, você será bênção para as nações. O povo de Israel deveria ser bênção para as nações, trazer aquelas pessoas que estavam ali envolvidas com outros deuses para servirem ao único e verdadeiro Deus. Como Raabe, que ao ver como Deus estava agindo na vida do povo de Israel, decidiu fazer parte desse povo. Mas só que, meu irmão e minha irmã, o povo de Israel falhou nessa missão. E aí Jesus vem para dar, o impulso na realização dessa tarefa. Porque eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, servimos a um Deus que é missionário, a um Deus que quer resgatar toda a humanidade, cumprir com essa missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Agora, os apóstolos, eu e você, somos chamados a essa missão de pregarmos o Evangelho. Você vê ali na leitura do livro de Atos, nos capítulos seguintes, você vai ver logo no capítulo 2, o tal do Pedro, que há pouco tempo atrás havia negado a Jesus, agora ele se depara com as autoridades cobrando e querendo inibi-lo de falar do Evangelho, e Pedro não vai recuar. Por quê? Porque ele teve essa experiência com Deus vivo, ele foi convocado pelo Deus vivo, agora ele quer obedecer a Deus, ele quer cumprir com a missão, ele quer falar do Evangelho, ele quer pregar a todas as pessoas. E isso vai ser uma realidade na vida da igreja, meu irmão e minha irmã, que nasce ali no primeiro século. Por isso que um grupo de 120 pessoas, daqui a pouco se torna 3 mil, daqui a pouco se torna 5 mil, daqui a pouco é 120 mil, e a igreja está crescendo, e as pessoas estão chegando. E meu irmão e minha irmã, não é diante de um contexto de passividade, não é diante de um contexto de paz, não, é diante de perseguição, é diante de prisão, de perder o emprego, de ser jogado na arena. Esse é o contexto. Você vê o apóstolo Paulo realizando as viagens missionárias, enfrentando o naufrágio, enfrentando o apedrejamento. Meu irmão e minha irmã, racionalmente, eu vou desistir. Eu estou cumprindo com a vontade de Deus, com a missão de Deus, e estou me deparando com naufrágios, eu estou me deparando com apedrejamento, eu estou sendo preso, eu vou desistir. Mas não, meu irmão e minha irmã, essa igreja que nasce, ela tem consciência da sua missão, tem consciência de quem os convocou, o Deus vivo. Por isso, nada para a igreja, meu irmão e minha irmã. Nada para a igreja, porque a igreja tem consciência da sua missão. E a minha missão, meu irmão e minha irmã, a sua missão é essa de pregar o Evangelho. Porque as pessoas estão morrendo, meu irmão e minha irmã. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas eu vou falar. Posso falar, Nilda? O teu vizinho está morrendo e indo para o inferno. E ele está ali do seu lado. Eu tenho falado do Evangelho, eu tenho procurado aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Meu irmão, minha irmã, é só você fazer uma reflexão. Pare um pouquinho e pense. A gente teve aqui na quinta e na sexta-feira a conferência RADS, Rede de Assistência e Desenvolvimento Social da Convenção Batista Brasileira.
E no primeiro dia, na quinta-feira de manhã, o pastor Fernando Brandão estava aqui. E aí ele contou uma história, né? Que ele estava lá numa das unidades da Cristolândia, e eu estou de olho ali no relógio para não perder o tempo. E ele estava ali numa unidade, chegou a hora lá do almoço, e quem já esteve numa unidade da Cristolândia sabe que a galera come e come com vontade, né? Come com vontade. Então eles eram servidos. E aí ele estava lá à mesa, aguardando, junto com um grupo lá de internos, e o pessoal começou a servir lá aqueles pratões, né? Aquelas montanhas assim, que o cara tem que ficar assim do lado e tal. E botaram também um prato cheio para ele. E aí ele começou a conversar lá com o pessoal, encontrou lá um baiano que estava lá sendo acolhido, e aí começou a esticar o papo, e está vendo que o pessoal está, e do lado dele tem um camarada lá que... E de repente, o cara terminou a comida dele, e o Fernando Brandão estava no início ainda do prato. E aí ele percebeu que esse cara, que já estava com o prato vazio, começou a olhar para o prato dele. Porque o prato do Fernando Brandão estava cheio ainda. E aí ele ficou de olho, o Fernando Brandão olhando para ele olhando para o Fernando Brandão, olhando para o prato e tal. Aí o Fernando Brandão, que tinha comido só uma partezinha da aba, pegou o prato dele, virou para o interno e falou: tu quer me ajudar aqui? Porque eu não vou comer essa comida toda. Começa daí. E aí o cara foi e começou a comer daqui. E o Fernando Brandão começou a comer daqui. O cara terminou a metade dele, já estava invadindo a metade do Fernando Brandão. E aí o Fernando Brandão falou: pode ficar. E o Fernando Brandão falou, meu irmão e minha irmã, algo que às vezes a gente não atenta, né? O nosso prato está cheio. O nosso prato está cheio. Mas existem pessoas famintas aí fora. E nós estamos querendo ficar com o prato todo. Nós não estamos querendo dividir essa bênção com os outros. Por isso a importância dessa consciência de que nós fomos chamados, nós fomos convocados para cumprir uma missão. E essa missão é pregar o Evangelho, porque, meu irmão e minha irmã, das maiores necessidades, de todas as necessidades humanas, a maior é ouvir da graça de Deus, de ter os seus pecados perdoados. Eu e você somos convocados pelo Deus vivo, somos convocados para a obediência e somos convocados para cumprir uma missão muito específica, que é de pregar o Evangelho. E por fim, meu irmão e minha irmã, nos versículos 9, 10 e 11, né, de Atos capítulo 1, diz assim, ó: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: vamos juntos? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Meu irmão e minha irmã, a nossa convocação traz uma certeza: aquele que nos chamou, ele vai voltar. Amém? Meu irmão e minha irmã, os discípulos são chamados e com essa certeza: olha, aquele que vocês estão olhando agora subir, ele vai voltar. Então, nós estamos nesse interregno entre a ascensão de Jesus e a sua volta. Aqui está a igreja, com essa missão a ser cumprida de pregar o Evangelho. E nós, meu irmão e minha irmã, não podemos ficar que nem aqueles discípulos olhando para o céu, não. Eu não posso ficar aqui acomodado com os cultos dominicais, não. Eu não posso ficar acomodado em ouvir esse coro lindo cantar. Não, eu preciso pensar em quem está fora, quem está morrendo, sem ouvir do Evangelho. E eu e você somos responsáveis por esta missão. Jesus delegou isso à igreja. Sérgio, a gente tem aquele filme aí das ações que nós estamos realizando. Por gentileza, se você puder colocar.
Aí, E aí fica a questão, o Ancelotti Não, vai não. querer um Wesley que não passe do o meio vídeo campo, ou o Wesley das tá liberado? ações aqui da nossa igreja do Ita Amazônia, do Ita Sertão. Nós, meu irmão e minha irmã, como Igreja Batista Cruçá, né, você tem, através da sua participação aqui em nossa igreja, cumprido com essa missão. Então nós vamos agora no dia 5 a 11 de julho, lá à Amazônia mais uma vez. Você provavelmente nunca vai conhecer um ribeirinho lá do interior da Amazônia. Mas, através das suas ofertas, através do seu dízimo, você proporciona a esse grupo que vai. A gente vai ficar uma semana indo lá no meio da floresta amazônica. Se você achar aí, você me avisa, tá, Sérgio? Tá? No meio da floresta amazônica, pregando esse evangelho, cumprindo com a missão. Quando a gente vai lá para o sertão, no Ita Sertão, a gente está cumprindo com a missão. Quando a gente vai para Cristolândia, de Guaratiba, conforme estivemos agora no sábado, nós estamos cumprindo a missão, levando o evangelho, virando o nosso prato para aqueles que estão famintos. Porque o nosso prato está cheio, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos transbordar essa alegria. Nós precisamos transbordar essa certeza de que quem nos chamou é um Deus vivo. E nós estamos obedecendo a uma missão que é muito clara e evidente, que é de repartir aquilo que nós recebemos. Eu não posso guardar isso para mim. E é o que a igreja tem feito, através de diversas ações. Distribuição de cestas básicas. Nós vamos agora para a Amazônia, vamos distribuir lá cestas básicas nas comunidades. Nós vamos lá com um grupo de dentistas fazer atendimento odontológico. Nós vamos fazer trabalho com as crianças. Nós vamos bater de casa em casa, distribuindo literatura evangélica, evangelística. Nós vamos estar ali para servir a essas pessoas. É a Igreja Batista Cruçá cumprindo com essa missão. Achou aí, Rodrigo? Achou?
Pode parar, sério. Então, meu irmão e minha irmã, é a sua igreja, né? Virando o prato para aqueles que estão famintos, cumprindo com a missão que Jesus tem nos dado, até que Ele volte. E, reunido com os seus discípulos, Jesus institui a ceia do Senhor. E diz que era para que ela fosse praticada até a volta de Jesus. Aqui tem aquele que nos convocou, aquele que nos chamou, é um Deus vivo, meu querido irmão, minha querida irmã. Aquele que nos convocou não para sermos ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Ele nos convocou para uma missão clara. Não é para nós nos enriquecermos, não é para nós nos vangloriarmos. Não, é para nós pregarmos o Evangelho. Porque o Evangelho, e só o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação das pessoas. E nós somos convocados com uma certeza, a certeza de que um dia Jesus voltará. E enquanto Ele não volta, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, que nos lembra do sacrifício de Jesus na cruz por mim e também por você.